Agradecemos a explanação do secretário Roberto e da nossa colega Paula. Vamos conhecer mais possibilidades de aplicação de geotecnologias? O case sobre instrumentos de planejamento e desenvolvimento sustentável do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, conta com uma série de aplicações. E para falar sobre elas, convidamos o diretor-geral da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, o senhor Marcelo Spilk, que contará com o suporte de Vinícius Santos, da Codex. Então, de novo, boa tarde. Agradeço pelo convite da Codex para participar desse evento. Em nome aqui do Vinícius, Marlos, né, que são parceiros, a Codex é uma parceira estratégica do Estado. Vocês já tiveram a oportunidade de ver algumas apresentações hoje, né, em que são utilizadas aí ferramentas que são desenvolvidas, mantidas aí pela Codex. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês as aplicações que nós temos na Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, que utilizam então as ferramentas tanto da Codex quanto outros sistemas que a gente tem aí que utilizam TI, aplicativos e tudo mais. Bom, primeiro, enquanto entra a apresentação aqui, falar um pouquinho da Secretaria, tá? Para quem não sabe, poxa, meio ambiente e infraestrutura, como é que funciona isso? Até a gestão passada, nós tínhamos separado meio ambiente e infraestrutura. E a infraestrutura, parte da infraestrutura, porque a gente pode considerar a infraestrutura em seus diversos aspectos, né? Mas especificamente o que era minas e energia até a gestão passada e passou a ser considerado agora como infraestrutura dentro da nossa secretaria. Além disso, nós temos a área do saneamento, que saneamento fazia parte da Secretaria de Obras, e saneamento está muito vinculado ao meio ambiente. Porque não adianta a gente falar em preservar o meio ambiente, proteger o meio ambiente, se ao mesmo tempo a gente joga dejetos nos nossos mananciais, por exemplo. E isso acontece, infelizmente, ainda hoje. Então, o saneamento, levar água, levar coleta e tratamento de esgoto às pessoas, isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de meio ambiente. Existem dados da ONU, estudos da ONU que indicam que para cada uma moeda, R$1 investido em saneamento, a gente deixa de gastar 4 moedas ou R$4 em custos de saúde. Então é mortalidade infantil, é uma série de outros índices que se tem, que melhorando o saneamento a gente sabe que consegue. Então, hoje a Secretaria é uma secretaria que ficou bastante grande, ela é um universo. Então, nós temos meio ambiente, infraestrutura e saneamento. Meio ambiente e infraestrutura, em geral, são posições um pouco antagônicas, né? Então, a gente sempre pensa assim, poxa, infraestrutura, minas e energia, quer fazer desenvolvimento, quer fazer mineração, quer fazer linhas de transmissão, distribuição, e, ao mesmo tempo, o pessoal do meio ambiente, não, nós queremos preservar o meio ambiente. Então, o que nós precisamos? Equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Precisamos do desenvolvimento? Sim, óbvio que precisamos de desenvolvimento, mas isso tem que ser equilibrado com respeito ao meio ambiente. E é isso que a gente busca numa só secretaria, fazer com que duas partes que normalmente têm características até um pouco antagônicas, né, conversem entre si e a gente consiga levar adiante os projetos do Estado com equilíbrio. Bem, então, não sei se vai ser esse, não está passando aqui. Vamos passar na flechinha aqui. Ok. Então, esse aqui, pessoal, é o mapa estratégico do governo. Vocês já tiveram apresentações aí de outras secretarias, né? Mas só para destacar aqui, né, a questão do Estado sustentável. Eu destaquei aqui algumas questões com relação à transformação digital, com relação ao uso intensivo, né, de TI, de sistemas. Então, por exemplo, qualificar e incrementar a prestação de serviços, formando parcerias com o setor privado e terceiro setor. Em termos de governança e gestão, aprimorar mecanismos de transparência, para isso a gente precisa, né, de ferramentas de TI, obviamente. Modernizar e desburocratizar os processos, isso sem dúvida, se não utilizar TI não há como fazer isso.
Aplicar soluções ao cidadão por meio do governo digital. Então, esse governo está buscando isso, né? A gente tem aí cada vez mais, né, essa tendência de um governo digital. Isso não só o Rio Grande do Sul, outros estados, municípios, né, como nós vimos a apresentação aqui do município de Novo Hamburgo. Fomentar um ambiente de negócios mais ágil e simples. E ainda aqui a gente tem ali, né, que é a evolução sem ruptura, tarará. Aqui eu não sei a frase de cor, né, mas mais fácil eu ler aqui que está maior. Vou ficar de costas um pouquinho, se me dão licença. Então, que leve o Rio Grande do Sul para um novo patamar de competitividade, tirando o estado da era analógica rumo à era digital, com a promoção do desenvolvimento social. Então, só para a gente inserir o que nós estamos falando aqui dentro desse contexto. Bom, então nós estamos passando agora por uma série de processos na Secretaria. Um deles está na pauta, na mídia, né? Vocês devem estar acompanhando, mesmo quem não é muito ligado aí na área do meio ambiente, mas nós estamos com uma atualização da legislação, que é o novo Código Ambiental. Está dando bastante discussão, é claro que tem muita gente a favor, muita gente contra, como tudo, né? Nós gaúchos aqui, vem lá da época dos chimangos e maragatos, gremistas e colorados, o pessoal que é mais à esquerda, o pessoal que é mais à direita, a gente consegue brigar por tudo aqui, né? Então, estamos brigando pelo Código do Meio Ambiente. Essa é uma das brigas atuais. Da nossa parte, nós temos plena consciência que estamos fazendo o que é necessário, dando mais segurança jurídica para os empreendedores e até para os funcionários da FEPAM que fazem o licenciamento. Por quê? Porque tem hoje algumas coisas que os funcionários da FEPAM acabam fazendo que não estão previstas em lei. E isso é um problema. Isso é um problema para os funcionários. Tá? Então, tem exageros de lado a lado, como sempre, né? Mas a gente está fazendo o quê? Resumidamente, atualizando a legislação de acordo com a legislação federal. Então, existe uma legislação federal e nós temos que adaptá-la. O nosso Código do Meio Ambiente ele tem 20 anos, e nesses 20 anos ele não foi atualizado, não sofreu nenhuma atualização. A questão de modalidade de licenciamento, que eu acho que é o principal ponto que vem sendo discutido, né? Então, a primeira sigla que nós temos aqui é o LAC, né? que é o licenciamento ambiental por compromisso, para atividades de baixo impacto, para algumas atividades de médio impacto, em que o empreendedor ele faz um cadastro no site, coloca alguns dados no site, paga a taxa de licenciamento e em até 24 horas ele recebe uma resposta da FEPAM dando o ok para o licenciamento. Então, isso não entra num processo de licenciamento normal, em que se faz uma análise, que os técnicos da FEPAM vão até o local, examinam os projetos, ou seja, isso é um procedimento simplificado. Ah, mas isso é o autolicenciamento. Não, não é autolicenciamento. Por quê? Porque se entrar com um dado ali que não confira com um empreendimento de baixo ou médio impacto, os que são definidos pelo CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é uma representação de toda a sociedade, não vai levar o licenciamento. Licença única, que não existe hoje previsto na legislação e é necessário, por exemplo, uma atividade de um avião que faça aplicação de defensivos agrícolas. Poxa, mas a gente nem deveria ter defensivo agrícola. Não, precisamos de defensivos agrícolas. Infelizmente, temos que ter defensivos agrícolas. Tá? Então, o avião que vai fazer o defensivo agrícola, ele precisa licenciar a sua atividade. Por que ele precisa ter uma licença inicial, uma licença de operação e assim por diante? Não, ele só precisa de uma licença. A partir do momento que ele tem a licença para operar, ele vai operar e depois ele vai ser fiscalizado, obviamente. E a licença de operação e regularização é quando já existem empreendimentos que estão funcionando e que não têm licença para haver uma regularização. Isso a FEPAM já faz hoje. Tá? O que nós estamos fazendo é previsão legal, colocando lá. E isso vai mudar os sistemas. A gente vai ver depois aqui, o Vinícius tem inclusive um videozinho depois para mostrar o SOL, que é o sistema online de licenciamento, e isso já acontece, tá? Só que nós vamos ter que mudar em função desses novos tipos de licença previstos. Incentiva o uso de mecanismos digitais para dar maior agilidade, maior transparência, menor burocracia dos processos. Selos de novas práticas ambientais, aí é uma questão importante, a gente está incentivando o bom empreendedor. Então, o bom empreendedor ele vai ter um tratamento diferenciado.
ele vai ter prazos menores de licenciamento, ele vai ter vantagens em relação aos demais. Ou seja, a gente vai premiar aquele cara que licenciou um empreendimento e foi fiscalizado, ele está atuando conforme o previsto, ele vai ser premiado. E o aprimoramento do poder de polícia dos órgãos ambientais, gerando maior eficácia em multas ambientais, permissão de uso de bens apreendidos. Tudo isso aqui que está sendo previsto vai necessitar alterações, novos sistemas e assim por diante. Essa foto que vocês veem ao fundo aí, para quem não conhece, é o Parque Estadual do Turvo, que fica lá no município de Derrubadas, quase divisa com a Argentina, e que é muito bonito. É um parque, para quem não conhece, sugiro. É o maior salto horizontal do mundo, quase 2 km de extensão. Então fica o convite. Bom, vamos falar um pouquinho das soluções de TI que a gente tem. Então, primeiro, o Sistema Online de Licenciamento Ambiental, o SOL, depois o Vinícius vai mostrar o vídeo, como eu comentei. Então, o empreendedor ele solicita suas licenças online, tá? Ele usa o computador para isso. Que mais? Autorizações, aprovações de plano de manejo, supressão de vegetação, aquelas que são permitidas, claro. Declarações, termos, certificados de cadastro, alvarás, defesas, recursos decorrentes de indeferimento. Então, é um processo que busca dar maior transparência, agilidade e compatibilizar sistemas. Hoje nós temos o SOL muito bonito, é uma máscara linda, qualquer empreendedor que for entrar lá vai ver o SOL bacana, uma plataforma legal, só que internamente ele é um problema, porque depois que o empreendedor faz a inserção de dados, muita coisa é feita sem ninguém saber, então não espalhem, tá? É feita de forma manual dentro da FEPAM. Tá? Então isso a gente tem que trabalhar, estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando com os fluxos do sistema SOL. Tá? Tem alguém do Ministério Público aqui? Pode levantar a mão, pessoal, não vou falar mal, prometo. Tá? Vou falar bem nesse caso. O Ministério Público fez uma ação bem legal aí, tá? Com empresas que comercializam o defensivo agrícola 4.2D, que também, quem está ligado aí nas questões ambientais e tal, andou sendo bem comentado na mídia e isso deu uma boa repercussão. E aquilo, o Ministério Público também preferia, olha, melhor é não usar defensivo agrícola, mas nós não podemos fugir. Se a gente não usar, vai vir uma semente híbrida que faz muito mais mal e tal, então, bom, melhor usar o defensivo de forma controlada. Então, o Ministério Público fez uma ação com em torno de 20 empresas que comercializam esse defensivo e colocou eles na parede. Olha, eu vou entrar com uma ação pública aqui, já entrei com ação pública, tá? Na verdade, ele entrou com ação pública, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Em vez de vocês esperarem o julgamento da ação civil pública, correndo o risco de levar um processo grande, com uma indenização grande pelos prejuízos já causados pela aplicação desse defensivo, sem controle, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar os sistemas da SEMA, da Secretaria de Agricultura e vamos passar a ter um controle maior. Então vocês contribuem com dinheiro para a gente melhorar esses sistemas, e aí a gente faz um acordo aqui e elimina essa ação. Beleza. Das 21 empresas, acho que 2 ou 3 não entraram, estão assumindo o risco de levar um julgamento aí, de ter um julgamento em que tem que pagar uma dívida muito maior, mas a grande maioria se uniu para sustentar o desenvolvimento de sistemas. E um dos itens que nós conseguimos é a migração do sistema SOL, que ele está no ambiente ainda, um ambiente Oracle, que as licenças não foram atualizadas, isso vai ser transformado, então, para uma linguagem que seja integrada, e com isso a gente vai ter um desenvolvimento do SOL. Além disso, a gente tem também, aí por nossa conta, né, o desenvolvimento desse processo de fluxos que está em andamento, que deve tornar esse processo todo ele muito mais célere, muito melhor tanto para o usuário quanto internamente para a secretaria. E além disso, a gente também vai disponibilizar com esse processo todo o uso do SOL para os municípios. Então, quando alguns empreendimentos são licenciados pelo próprio município. Então, por exemplo, uma fábrica vai se instalar lá no município de Novo Hamburgo, quando ela entrar no sistema SOL, colocando lá os dados, o próprio sistema já vai direcionar
para o município para que o licenciamento seja feito lá. Então, isso não ocorre hoje. E, além disso, o Ministério Público vai ter os dados, o Tribunal de Contas vai ter os dados, a CAGE, que é o nosso órgão de controle interno, vai ter os dados, ou seja, a gente vai dar muito mais transparência aos processos e vamos ter o processo mais célere. O CIOT é o Sistema de Outorga de Água, também vamos ver num videozinho depois que o Vinícius vai mostrar, que serve para aperfeiçoar o gerenciamento de concessões, administrar atos inerentes à outorga e de uso de água. Por exemplo, então o que é outorga de água? Bom, o empreendedor quer fazer uma central de geração elétrica, uma pequena central hidrelétrica, então ele pede para fazer um represamento. Então, esse sistema nos permite verificar se lá, olha, não está perto de uma unidade de conservação do Estado, se o zoneamento permite que seja feito naquela área, e a gente usa aí o georreferenciamento, usa os mapas para verificar isso. Aplicativos de espécies invasoras. Então, esse é o aplicativo que começou a funcionar agora no final do ano passado, em dezembro do ano passado, e a gente tem espécies que não são nativas, que são invasoras. Então, tem duas bem características, que são os javalis e os cervo-axis. Tá? Então, o javali já tem, inclusive, legislação federal, e com isso nós temos uma portaria aqui que permite, inclusive, o abatimento desses animais. Tá? E aí o aplicativo ele serve para quê? Para localizar. Olha, o usuário, qualquer um de nós pode ter o aplicativo e informa, olha, foi visto um javali. Você já deve ter visto aí pela internet, sempre circula o vídeo do javali destruindo o acampamento, destruindo lavoura, tal. É verdade, o javali ele funciona assim mesmo. Então, infelizmente, é uma espécie invasora e a gente tem esse aplicativo para controle. E a gente tem outras diversas ferramentas, e aqui estamos colocando algumas delas. Então, nós temos a sala de situação da SEMA, que, por exemplo, previu esse calorão que nós estamos passando agora nesses dias, está prevendo chuva para amanhã, prevê eventuais catástrofes, tempestades ou coisa do tipo, então tudo isso a gente tem lá na sala de situação. O cadastro ambiental rural, né, o CAR, aí tem o SICAR, zoneamento ecológico econômico, que esse é um processo que a gente está em fase final, né, que aí também utilizamos o georreferenciamento. O ZE, então, ele define áreas em que são desenvolvidas atividades econômicas, áreas de preservação ecológica e assim por diante, então já dá uma diretriz para que o empreendedor saiba onde que ele pode licenciar um empreendimento ou não. Então nós estamos atualizando, foi um trabalho feito e está em fase final agora de uma avaliação, atualização de mapas, em seguida deve ser colocado à disposição também. Projeto de balneabilidade, esse é feito anualmente, né? Todo ano a gente atualiza o sistema de balneabilidade que nos diz em que praia nós podemos tomar banho livres aí de coliformes fecais, ou pelo menos dentro dos níveis aceitáveis, se é que a gente pode acreditar que existam níveis aceitáveis de coliformes fecais, mas existem, podem acreditar. Então, esse é um sistema que a gente atualiza todo ano aí, e já está funcionando, entrou essa semana em operação. Então, aqui, por exemplo, o CIOT, depois o Vinícius vai mostrar melhor no mapa. Aqui, por exemplo, esses pontinhos verdes são as nossas unidades de conservação do Estado. Nós temos aí 23 unidades de conservação estaduais, além das municipais. Aquele emaranhado todo em azul ali são os nossos recursos hídricos, nossos rios, né? Então, o CIOT já direciona, a gente seleciona aqui as camadas, né, que a gente quer marcar no mapa. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma marcação que não... Aqui eu acho que estão marcadas áreas de mineração, alguma coisa assim. Aqui é a questão do monitoramento aí da sala de situação, né? Então, previsão de temperatura, então o dia atual, previsão para 1, 2 dias. Aqui, previsão de chuvas e tal. Bom, então nós temos aí uma série de demandas da sociedade, como eu disse lá no início, né, que nós precisamos levar a gestão pública de acordo com essas demandas. Hoje todo mundo utiliza sistemas e nós precisamos também utilizar sistemas não só para gestão, mas para dar resposta à sociedade àquelas necessidades. Então nós temos aí o aperfeiçoamento de sistemas internos, tanto da Secretaria quanto da FEPAM, que é a fundação que faz o licenciamento. Então, o SOL, com as novas funcionalidades e a integração do sistema, como eu disse lá, falei há pouco, né, que a gente está passando, vai migrar da plataforma Oracle para uma linguagem que
se comunique mais facilmente, faça uma integração com outros sistemas. Utilização pelos municípios, também eu já tinha falado. A tecnologia como insumo de apoio e fortalecimento do planejamento e da fiscalização. Então, os mapas de alta resolução, uso de drones para maior assertividade da fiscalização. Então, por exemplo, no CIOT lá, nós vimos ali, nós temos as unidades de conservação, nós temos os rios, e quando um empreendedor ele solicita uma outorga de água para fazer um represamento, aquilo fica definido qual é a área que vai ser inundada. Com os mapas, nós conseguimos verificar se a área inundada corresponde àquela que foi licenciada, que foi outorgada. E com isso fica fácil direcionar as nossas fiscalizações. Que mais? Por exemplo, supressão de vegetação. Então, se a gente verificar nos mapas de alta qualidade, a gente consegue verificar, identificar isso, que houve uma supressão de mata nativa, por exemplo, poxa, vamos lá fazer uma fiscalização que está ocorrendo um problema. Então, o georreferenciamento com esses mapas de alta resolução nos ajudam muito na fiscalização ambiental. Controle de espécies exóticas invasoras, né? Como deu o exemplo aqui do nosso aplicativo. E promoção do bem-estar à sociedade, à população em geral, né? Então, qualificar o uso público dos parques estaduais. Então, isso é um problema hoje. Nós não temos... hoje, todo mundo conhece o Parque de Itapuã. Quem não conhece, eu já fiz a propaganda do Turvo. Então, o Parque de Itapuã é maravilhoso, lindo, né? Fica na beira do Lago Guaíba, tem um farol lá, tem resquícios históricos lá, uma maravilha, lindo. Tem 8 praias. Dessas 8 praias, pessoal, só tem uma aberta. Aí digamos que qualquer um de nós queira, no final de semana, ir fazer um churrasco lá com a família. Tem churrasqueiras nessa praia que está aberta, tem vestiário, legal. Só que só podem entrar 350 pessoas no parque por dia. Mais que isso não pode, porque nós não temos condições de manter uma fiscalização, controle de mais gente. Então, o que acontece? Só 350. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou entrar na internet, no site da secretaria, e vou comprar lá, porque aí vai abatendo ali, né? Enquanto estiver vendendo ali, é porque tem ingresso. Beleza? Não, não tem. Não tem site que venda ingresso. Eu tenho vergonha de dizer isso, pessoal, mas é assim. Então, eu tenho que pegar a minha família, colocar no carro, andar 50 quilômetros, 60 quilômetros, dependendo do ponto de Porto Alegre que eu estiver. Chego lá, entro numa fila de carros para chegar na portaria e comprar o ingresso. Tá, eu vou pagar com cartão? Não, não pode, tem que ser em dinheiro. Tá? Se tiver ainda ingresso, eu vou ter a felicidade de poder entrar com a minha família e fazer um churrasco. E se não tiver, bom, infelizmente não tem mais. O senhor volte outro dia. Aí eu tenho que pegar minha família, voltar para Porto Alegre, ir numa churrascaria, fazer um churrasco em casa, fazer outro programa. Então, vocês me desculpem, mas eu tenho vergonha dessa situação. Eu estou na secretaria desde fevereiro e eu não consegui colocar venda online ainda. Nós vamos fazer isso. Tá? Mas assim, para sentirem como é a dificuldade do setor público. Tá? Não é fácil. Tá? Estamos em tratativas, mas óbvio que essa é uma demanda da sociedade que quem quer visitar não quer perder tempo, não quer saber, quer comprar o ticket lá, pega um QR Code, vai lá e apresenta e acabou. Tá? Que mais? Alerta de eventos críticos, divulgação de acervos científicos digitais. Então, são todas as demandas que a gente tem aí. Bom, considerações finais, dar uma repassada no que eu falei. A questão de utilizar a tecnologia, utilizar os mapas georreferenciados de alta qualidade para intensificar a fiscalização e proteção ambiental. Formar parcerias com o setor privado, isso gera qualificação, é o exemplo aqui da nossa parceria com a Codex. Atualizar as legislações estaduais, é o exemplo do Código Ambiental e outras também que a gente vem atualizando. Usar tecnologias modernas e colaborativas com a sociedade. Desenvolver para proteger, que esse é o lema da nossa secretaria, né, hoje. Então é aquilo, se a gente não tiver desenvolvimento, como é que a gente vai conseguir proteger o meio ambiente? Não consegue. Nós temos que ter desenvolvimento para isso gerar um crescimento da economia do Estado e, com isso, o Tesouro do Estado ter recursos para fazer a preservação do meio ambiente. Se a gente resolver vamos só preservar e não fazer investimento nenhum, bom, a gente sabe que não vai conseguir nem preservar o meio ambiente. Então, é aquilo que eu falei, é equilíbrio, é a harmonia do desenvolvimento socioeconômico com a proteção ambiental. Era isso, pessoal. Então, obrigado pela atenção de vocês, tá? Espero ter conseguido. Só não me deixa de fora. Só não me deixa de fora para os vídeos. Tá, não. Obrigado, pessoal. E agora eu vou passar para o Vinícius, que vai mostrar os vídeos. Para a gente é muito interessante ver toda a transparência da forma de
de articulação e de atuação da SEMA, né? Como registro, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul é aquela que mais investe em tecnologia GIS, só perdendo para São Paulo. Então, eles têm um ferramental fantástico com relação a isso. Como o Maurício exemplificou, alguns dos produtos da Maxar, por exemplo, a SEMA é detentora de licenças de uso dessas licenças, imagens de alta resolução de 50 centímetros, então 50 e 30 centímetros. Então, a SEMA realmente tem um contingencial bem interessante, um ferramental bem legal. Eu vou brevemente falar sobre alguns dos projetos que a SEMA tem hoje. Esse aqui do sistema de licenciamento online, o SOL. Esse projeto é uma ação para fazer com que a gente tenha uma desburocratização do processo, uma facilitação, onde o empreendedor não mais vá ao balcão da SEMA, então tenha também toda essa articulação anterior à solicitação do seu licenciamento, para que tenha todo um registro eletrônico, dispensando a necessidade de ter formulários de papel e minimizar erros, né, de transferência, digitação de erros de informações. Então, para que esses dados possam ser incorporados nas bases de dados que vão ser utilizadas para as análises. Aí, nessa linha de atuação, ainda se tem uma série de informações de consumo de dados espaciais, então, para fazer validação de algumas informações nesse processo de análise que o Spilk colocou, né, que é uma sequência das atividades que está sendo feita aqui no projeto do SOL. Então, nós temos ali a solicitação com suas etapas de preenchimento dos parâmetros que vão ser pedidos, das atividades que vão ser exercidas e toda a qualificação do licenciamento que vai ser realizado. A gente tem também aqui a aplicação de gestão de recursos hídricos, o sistema de outorgas de águas do Rio Grande do Sul. Ele consome toda a base de dados espacial ArcGIS, então essas camadas que foram apresentadas como unidade de conservação e a parte administrativa, municípios e todos os outros dados são gerenciados e hoje estão na base de um ArcGIS Enterprise, então a gente disponibiliza todas essas informações para leitura. Esse projeto é um projeto bem interessante que ele vem dar celeridade para um processo de concessão das outorgas, seja de dispensa de uma outorga, seja para perfuração de um poço. Então, toda a autorização prévia, por exemplo, a perfuração de poços. Esse sistema foi uma iniciativa da SEMA, o primeiro sistema de gestão de recursos hídricos do Brasil que teve a autorização prévia de poços online. Então, é um processo de inovação bem relevante. Então, todo o SIG ali estruturado com essa base para ter toda uma visualização de um plano territorial. Aqui um projeto que a gente falou um pouco pela manhã, aliás, agora no início da tarde, que é a sala de situação da SEMA. Aqueles alertas que vão para o sistema GRD, né, por SEGIRD, são oriundos daqui, então todas as frentes frias ou eventos adversos que vão ocorrer, essas informações são configuradas e validadas pelos meteorologistas da sala de situação, que funciona 24/7, né? Então tem uma atuação direta desses profissionais e hoje, se não me engano, um acordo de cooperação com a Defesa Civil para a cessão dessas informações. Então é um trabalho de articulação interinstitucional do governo do estado que funciona perfeitamente para que tenha agilidade nessas divulgação e engajamento dessas informações. Também os dados agroclimáticos também são previstos nessa sala de situação, integrados com informações agro. Então, a Secretaria de Agricultura é consumidora dessa informação e a Codex foi responsável pela modelagem desses dados em relação à parte da sala de situação. Por último, não menos importante, o projeto Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvido pela Codex, né? Todo ele feito um processo de elaboração de diretrizes e planejamento das políticas de meio ambiente, econômicas e sociais do Estado. Então a gente tem diversas informações que foram feitas, estudos e construção de informação, né? Isso é bem importante, com a contribuição geral da sociedade e de demais órgãos envolvidos, a FEE, a própria Secretaria de Planejamento, né? Não vou citar todos aqui porque são várias informações, mas que na composição desses dados a gente permitiu gerar essas diretrizes de conservação e outras informações com as zonas, indicadores
e as cartas, né, de potenciais. E todos esses dados são aqui apresentados, por exemplo, na plataforma ArcGIS, com seus indicadores, nesse caso aqui a gente exemplificando informações de critérios de saúde, mas a gente podendo ver outras informações de infraestrutura e outros dados que são bem relevantes. Esse é um pouco do que a gente vem desenvolvendo com a SEMA, né? Um parceiro extremamente estratégico de nossa parte. Então, mais uma vez, eu tenho a agradecer o Spilk por toda a parceria e toda a sua equipe também que atua em conjunto conosco. Muito obrigado.